Boa tarde, pessoal, todos bem? Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos em mais esse nosso webinar, né? Hoje o tema é conversão e gestão de leads qualificados para a empresa de tecnologia da informação. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Karen Mantovani, eu sou consultora de comunicação e marketing da Outmarketing Brasil. O objetivo da Outmarketing em realizar esses webinars periódicos e faseados é compartilhar de forma fácil e de forma gratuita um pouco da nossa experiência em marketing para empresas de tecnologia da informação, para proporcionar alguns insights e ajudar vocês nas estratégias de marketing integrado para as empresas de vocês. Quais informações nós vamos ver hoje, né, nesse webinar? Primeiro, a gente vai recapitular um pouquinho do que a gente viu no webinar anterior. Para quem não pôde participar, só um lembrete, né, a gente vai enviar também para os participantes desse webinar aqui a apresentação e o link para o vídeo do webinar passado, para facilitar bastante a compreensão de vocês. Nós vamos ver informações sobre conversão de leads qualificados, né, o que são, né, leads qualificados e como fazemos isso, o que é a conversão. Vamos falar um pouquinho sobre lead score, entender o que é, e nutrição de leads, né? Para quem ainda não ouviu falar, ou já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é automação de marketing, a gente também vai falar nesse webinar. Então, vamos recapitular o módulo 1? Então, no módulo 1, nós tivemos a oportunidade de falar sobre análise SWOT, né, uma metodologia que algumas empresas abandonaram, né, mediante as novas tendências tecnológicas, mas que faz muito sentido, né, e ajuda muito no entendimento do cenário micro e macro das empresas. Nós falamos sobre definição de personas, o quanto é importante entender o target ideal, o target foco da sua empresa, e também nós vamos retomar um pouquinho dessa definição de personas hoje. Um webinar falando de como SEO, palavra-chave, né, a importância de fazer o SEO do site, dos canais de comunicação, e o quanto isso ajuda a sua empresa, né, a ser encontrada pelo seu target nos canais web. Falamos sobre jornada de compra, né, como traçar essa jornada de compra, como entender a jornada que o seu target faz, né, no momento em que entra em contato com a sua empresa. E também falamos sobre ações, né, as principais ações de atração de leads, né, que as empresas costumam realizar, como fazer, quais canais são importantes utilizar. Como tudo isso a gente vai acabar enviando para vocês também depois, agora a gente vai esquecer isso. E a gente vai iniciar já o módulo 2, que é, né, conversão de visitantes em leads, qual a diferença e como realizar, né, quais são as principais metodologias. A gente vai falar de gestão de lead e lead scoring, né, como conciliar esses dois, como funciona. Vai falar sobre nutrição de leads, a importância, como traçar essa régua, e a automação de marketing, para quem também tem dúvidas e quer colocar essa metodologia de automação dentro da empresa, a gente vai tirar algumas dúvidas. Bom, primeiro a gente já vai começar falando sobre o lead, né? Então, o que é o lead? O lead é uma pessoa que, de alguma forma, demonstrou interesse nos negócios da sua empresa, seja produto ou serviço, né? Então, a gente começa pelo básico, né? Que é a definição, ou seja, o lead já é um cliente potencial, né? É uma pessoa que tem interesse, demonstrou de alguma forma, por meio dos seus canais de comunicação, por meio da interação com as suas comunicações, algum interesse no que você compartilha com ele. Mas qual é a diferença entre um visitante e um lead? É uma dúvida muito comum entre as empresas, né, entre os nossos clientes também, enfim. Um visitante é a pessoa que, de certa forma, apenas executou, realizou alguma visita, né, no seu site ou em algum canal de comunicação. Para que esse visitante ele se torne mais do que uma simples visita, é importante que ele passe por uma página de conversão, né, que a gente pode tomar como um formulário, e nesse formulário ele permite que você tenha conhecimento de dados fundamentais para que você consiga criar algum tipo de relacionamento com ele, seja de oferta ou seja de simples relacionamento de conteúdo rico. A partir do momento que ele passa por esse formulário, né, que é o funil ali onde você vai filtrar as informações dele, esse visitante ele é considerado um lead. Tá? A maioria das empresas, elas preparam o website delas, preparam os canais de comunicação para receber uma quantidade muito grande de visitas.
mas, de certa forma, elas não possuem ferramentas ou não possuem metodologias para entender quem são essas pessoas, né? Quem é, de fato, essa persona que visita. Será que os visitantes do site, né, dessas empresas, ou até mesmo da sua empresa, será que esses visitantes, eles são o seu target, né? Será que esses visitantes, de certa forma, são, né, pessoas que vocês querem atingir? Quantas visitas o seu site recebeu por mês, por exemplo, e você possui informações importantes e relevantes para que você faça o relacionamento com essas pessoas por meio apenas da visita do seu site? Então, por isso é importante entender a diferença entre visitantes e leads, né? A partir do momento que você toma conhecimento de quem são esses visitantes, quais são as características que podem qualificar esses visitantes como target ou não, aí sim ele passou a ser um lead, né? A gente vai falar agora a respeito da gestão desses leads. Então, essa pessoa, ela visitou o seu site, ela se interessou, ela converteu num formulário e ela passou a ser um lead. Então, a fase em que a gente fala de gestão de leads é a fase que pega as 3 principais camadas do funil, né? Que é quando o visitante ele converte para lead e de alguma forma você consegue identificar nesse lead a oportunidade. Para que esse lead ele se interesse e ele converta, né, nos seus formulários, existem algumas iscas, né, que são chamadas de iscas digitais, que são mais usadas para converter esses visitantes. Uma das principais, né, são os e-books e os white papers, né, até mais os e-books que são um pouco mais complexos, um pouco mais aprofundados. Né? Como funciona? A partir do momento em que você entende a sua persona, tal como nós falamos no módulo anterior, você toma a condição de escrever conteúdos ricos, né, que são esses e-books, para que ele se interesse pelos conteúdos, converta e deixe os contatos principais em troca desse material. Então, ou seja, você oferece para ele um conteúdo que, de certa forma, ele não tem, né, uma informação que, de certa forma, ele precisa para as estratégias ou para o negócio dele, e, em troca, ele deixa os contatos para que você crie um relacionamento com ele. Né? Um modelo, né, e muitas empresas utilizam isso, são planilhas, checklists, coisas que ajudam a sua persona a desenvolver no dia a dia o trabalho dela. Né? Muitas empresas utilizam essas planilhas, checklists e modelos como formas de conversão e, de certa forma, esses materiais ajudam e muito as empresas que estão iniciando estratégias, seja de qual for o segmento. Webinars e vídeos, né? Tal como o webinar que a gente está fazendo agora, né? E você consegue entender informações relevantes para que você utilize no seu dia a dia, as empresas as pessoas, né, que precisam desses relacionamentos, precisam dessas informações, elas vão deixar os contatos para poder participar e tomar mais informações sobre como agir, como funcionam as estratégias na empresa dela. Infográficos. Infográficos são consolidados de informações, né, que de certa forma você oferece à sua persona como forma de facilitar, né, as pesquisas. Então, ou seja, você consolida em um único material um grande número de dados para que essa persona consiga entender um cenário, um segmento, uma tendência, ou até uma solução, um serviço, de forma simples, visual, e existe grande conversão nesse tipo de material. Então, ou seja, você oferece para essa persona um infográfico com dados consolidados, que vão servir de subsídio para as estratégias e até para as argumentações desse cliente, e em troca, ela vai deixar para você os contatos principais para que você qualifique esse lead, né, que depois vira um cliente potencial, enfim. Diagnósticos de avaliação ou análises gratuitas. Quando você oferece para um cliente, você tem a condição de oferecer análises gratuitas, análise de rede, análise de segurança, diagnóstico de produtividade, enfim, todas aquelas questões de tecnologia que as empresas, de certa forma, têm como serviço, se você oferece isso como cortesia ou oferece isso até como parte integrante de um combo de soluções de serviço, esse tipo de oferta converte bastante. Então, também é aconselhável e as empresas de tecnologia costumam fazer bastante esse tipo de oferta. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Lead Score. Lá atrás a gente já falou bastante sobre atrair e converter, né, visitantes em leads. Mas será que todas as pessoas que, né, virarem leads, todas as pessoas que converterem nos seus formulários, são pessoas, de certa forma, qualificadas para que você crie essa comunicação?
né? A gente tem que lembrar o seguinte, né? Nem todos os leads estão prontos para o fluxo, estão prontos para fazer a compra, né? Então, o lead scoring é uma técnica que ajuda a qualificar esses leads, né, esses visitantes que converteram nos seus formulários, de acordo com o perfil deles, né, ou seja, o target, né, e o alvo que sua empresa tem, e de acordo com o estágio desse lead dentro do funil de vendas. Quais são os pontos principais? Como iniciar essa estratégia do lead scoring? Primeiro ponto é analisar o histórico de melhores e piores clientes da sua carteira, né? Quando você consegue já analisar os melhores e piores clientes e tenta achar as características em comum deles, isso te ajuda a desenhar o perfil ideal das empresas que você tem como um target. Coisas comuns que você costuma olhar nessa análise, né? Perfil, então cargo, segmento, localização estratégica no mapa geográfico, o número de funcionários, que muito define porte, ou até mesmo o faturamento anual da empresa, ou alguma característica mais específica, né? Como investimentos, ou até mesmo ranking dessas empresas em algum canal específico. Tudo isso é uma forma de analisar o histórico de melhores e piores clientes da sua carteira e definir quais são os clientes ideais para que você busque mais similares. Se não é possível fazer uma análise quantitativa, né, porque de repente você não tem esses dados, você pode fazer algo mais qualitativo, como o seu time de venda. O time de venda, de certa forma, é uma das principais fontes de informação sobre quais são os clientes-alvo, quais são as objeções, quais são os obstáculos e até quais são os clientes de mais fácil aquisição para a sua empresa. Então, ou seja, né, trocar aquela ideia lá com a área de vendas vai ajudar bastante nessa questão da definição do lead scoring, né? Entender se os clientes que você tem hoje são clientes que você toma como ideais e formas de como buscar esses clientes ideais vai ajudar bastante. Segmentação a partir das notas, né? Você pode dar notas a cada um desses clientes, né? Desses leads e fazer um cálculo. Então, ou seja, você atribui notas a cada uma das características e na soma você vai entender qual é o perfil de clientes, né? Qual é o perfil de lead ideal para você ou não. E aí você tem que definir um método, né? Hoje a gente tem várias ferramentas que nos ajudam a automatizar essa qualificação de leads, né? Mas também dá para fazer manualmente. A diferença é que quando você tem uma ferramenta que automatiza esse processo, a sua produtividade é muito superior, né? Você acaba tendo isso de forma automática. E também, de forma automática, você tem esses dados já para visualização, né? É muito mais fácil essa relação entre área de marketing e venda quando você tem essas informações. Ainda sobre o lead scoring, a gente tem alguns pontos bem interessantes, né? E que podem ajudar na argumentação do porquê o lead scoring é tão importante para as empresas de tecnologia. Primeiro porque, quando você tem um lead scoring bem formulado, você envia os melhores leads para a área de vendas, né? Então, ele dá as notas para todos os leads e envia apenas aqueles que têm o maior potencial de compra para o time de vendas. Então, você vai fazer com que a sua área de vendas não perca tempo abordando leads ruins, leads que não estão preparados para a compra, né? Uma outra argumentação é que com o lead scoring bem formulado, você não deixa boas oportunidades para trás. Então, ou seja, com a qualificação dos leads, toda a sua base ela é constantemente avaliada, em especial quando você tem uma ferramenta. Então, dessa forma, você garante que nenhum lead com alto potencial de compra deixe de ser encaminhado para a área de vendas por falta de atualização ou por até mesmo não haver aquele tempo hábil para desenvolver esse tipo de estratégia. Você vai poder trabalhar os leads que ainda não estão preparados para compra. Então, para não desperdiçar os leads enviando para a área de vendas no momento errado, o lead scoring vai te ajudar a trabalhar as oportunidades que não estão prontas para comprar, né? E todos os leads que não atingirem o critério de qualificação podem ser encaminhados para o fluxo de comunicação e você vai conseguir manter o relacionamento até que eles estejam preparados. E um outro ponto importante é você criar um funil de vendas ideal. Então, o equilíbrio entre a quantidade de leads e a qualidade desses leads vai garantir que os vendedores que recebam esses leads trabalhem com os melhores leads
e vai evitar que eles recebam mais oportunidades do que de fato conseguem abordar, e a qualidade é muito superior, né? Então, ou seja, eles vão receber a quantidade de leads, né, com relação adequada à quantidade, ou seja, quantidade versus qualidade, área de vendas com maior produtividade. A partir do momento que a gente tem a possibilidade de entender quem é nossa persona, a gente transforma esse visitante em um lead, e a gente já começa a entender o quão qualificada ela é, a gente já pode passar pela nutrição, né, a nutrir esses leads de informação. Então, o que é a nutrição de leads? No marketing, né, a nutrição de leads, ela nos embasa em construir e manter um relacionamento com esses leads potenciais, né, ou essas pessoas interessadas no produto, mesmo que elas não estejam preparadas para efetuar uma compra. Em relação à nutrição de leads, a gente pode dizer que ela tem o objetivo de aumentar a credibilidade e a autoridade da empresa, permitindo que ela interaja com essa visão crítica, né, que o consumidor tem hoje, e permitindo que ela interaja apenas com as pessoas interessadas. Então, antes de comprar certos produtos ou contratar alguns serviços, o consumidor ele passa uma boa parte do seu tempo pesquisando sobre isso, né? E nessa fase da pesquisa, né, a nutrição de leads ela é fundamental, né? A importância da nutrição de leads para as empresas de tecnologia, né? Hoje a gente tem já dados consolidados no mercado que 50% dos leads, né, business to business são qualificados, mas ainda não estão prontos para comprar. E para estimular o interesse desses contatos, né, que já realizou a primeira interação e conduzir de forma mais suave para a etapa seguinte do funil de vendas, algumas empresas investem fortemente em campanhas de nutrição, né, cada vez mais estratégicas e cada vez mais qualificadas. Apenas, né, 25% dos leads estão prontos para comprar e avançam para o time comercial na fase inicial, ou seja, só 25% dos leads convertidos, um total de 100, já convertem no formulário prontos para compra. E esse é um índice muito baixo, perto da dimensão que a atração de leads tem no marketing integrado. 79% dos leads nunca convertem em vendas. Por quê? Eles não tiveram nutrição suficiente para converter. Então, essa oportunidade é passada para a área de vendas, é trabalhada e, de certa forma, ela não converte, ela não faz a venda. Por quê? Porque ainda faltam informações que criam dúvidas, não justificam o investimento, enfim. Não houve nutrição suficiente, nem argumentação suficiente para que ela entenda a importância das soluções e serviços de tecnologia no dia a dia do dinamismo da empresa. Em contraponto, né, a gente tem o dado de que leads nutridos aumentam em 20% as oportunidades de vendas. Ou seja, quando esses leads eles obtêm as informações, a probabilidade de 20% de que ela efetue uma compra, né, em relação aos leads que não são nutridos. Além disso, né, o ticket médio desses leads é 47% maior. Por quê? Porque ela já consegue entender a importância e o quanto aquilo que você oferece, né, essa tecnologia que você vende, o quanto isso vai ajudar no dia a dia da empresa, o quanto isso vai ser bom e vai otimizar nos negócios. Dessa forma, ela não já passa a enxergar essa oferta como uma oferta de preço, ela passa a enxergar essa oferta como uma oferta de qualidade, né, agrega valor à sua oferta. Então, por isso, a nutrição de leads também é um ponto muito importante. E as empresas que possuem estratégias sólidas de nutrição, elas têm 50% mais oportunidades de vendas. E por que os 33% de custo, né, menor? Porque a nutrição de leads, ela não serve apenas para o momento pré-venda, né? Existem muitas vendas que são realizadas depois da venda primária. Então, cross-sell e upsell também são metodologias e práticas do marketing que funcionam com a nutrição de vendas, o que reduz o custo, né, de prospecção de clientes, enfim. No fim das contas, né, o lead scoring mais a nutrição de leads, eles se embasam em entregar a mensagem certa para a pessoa certa e na hora certa. E como é que a gente consegue entender esse cenário de uma forma mais visual? A gente tem 4 elementos principais para executar uma boa estratégia de nutrição de leads, né? E aí a gente começa com a mensagem certa.
O que seria a mensagem certa? É obter o maior número de informações sobre esse lead. Então, toda a nutrição de leads começa quando a gente levanta as informações que você tem, até mesmo da sua própria base, né, além da sua persona. Então, é muito mais eficiente trabalhar com a nutrição de leads com uma base rica de informação do que com uma base que tem só o e-mail, por exemplo. Então, por isso que você deve incentivar os leads, né, oferecendo materiais cada vez de mais qualidade, para conseguir preencher informações relevantes sobre eles, né, para que você consiga ter uma base rica e crie campanhas cada vez mais personalizadas aos desafios, às ambições dessas personas. Quando você faz as perguntas certas no formulário, você não só descobre as oportunidades de melhoria na sua automação e na sua segmentação de leads, mas também você tem a oportunidade de ter informações para definir essas réguas de nutrição cada vez mais completas, né, e cada vez mais satisfatórias para o seu próprio lead. Como a gente acabou de falar, informação sobre o lead gera conteúdo personalizado. Então, a personalização do conteúdo nada mais é do que você conseguir entregar conteúdos diferentes de acordo com as necessidades específicas ou características do seu lead, com base nessas respostas, né, para os campos específicos dos cadastros que eles realizam nas suas landing pages. Então, é muito bom explicar essa personalização de leads, porque, de certa forma, com um número, assim, não tão grande de informações, mas informações corretas, você consegue ter esse tipo de conteúdo rico e oferecer, né, cada vez mais qualidade para esses leads. Tempo e intervalos, né? Para falar de tempo, a gente tem que entender que a nutrição de lead, ela deve ser vista como uma régua sequencial em que a gente oferece conteúdos diferentes e momentos diferentes para esse lead, né? Então, a gente tem um início e um fim, e a gente tem que determinar objetivos tanto no início quanto no fim. Então, quais são os campos, quais são os materiais, quais são os desafios que a gente quer sanar desse lead, e no fim desse fluxo, que a gente também vai falar um pouquinho mais na frente, a gente tem que entender qual que é o objetivo que a gente tem com esse lead, né? De certa forma, o que a gente espera dele. E a gente vai conseguir determinar em quanto tempo a gente quer que esse objetivo seja completo e em quanto tempo a gente quer ter visibilidade dos verdadeiros interesses desse lead. E conversão ou não. É importante que a gente consiga entender em quais materiais, em quais temas os nossos leads convertem mais ou menos. E nesse ponto, uma ferramenta de automação, de certa forma, é um dos pontos principais para que você tenha isso de forma automatizada e prática, né? Para você não gastar tempo olhando lead a lead. Como isso vai funcionar? Uma ferramenta de automação, ela pode te dar várias informações sobre quais foram os materiais que o leads daquele fluxo, daquele determinado perfil eles scoring, né? Eles converteram mais, quais eles gostaram mais, quais eles tiveram maior interação, quais fizeram com que eles navegarem no seu site, enfim, você consegue ter várias informações de comportamento desse lead que faz com que entenda, né, os verdadeiros interesses dele ou não. No webinar passado, nós tivemos a oportunidade de construir uma persona, né, de mostrar algumas características que embasam o que a gente chama de buyer persona. Então, lá atrás, a gente falou sobre buyer persona e determinamos aqui alguns pontos importantes para que nós conseguíssemos ter as informações dela. Então, a gente falou de demografia, metas e desafios, interesses, personalidade, enfim, vários outros pontos que também fazem com que ela seja qualificada ou não para a sua empresa. E aí, o que a gente fez? Para poder exemplificar um pouquinho o que é nutrição de leads, a gente simulou aqui uma persona, tá? E a gente chamou ela de Márcia. Então, o que a gente colocou aqui? Colocamos as perguntas, os detalhes e as perguntas que a gente respondeu do webinar passado. Então, qual é o cargo da Márcia? Ela é gerente de TI. Em qual empresa ou segmento? Ela trabalha em varejo na cidade de São Paulo. Claro que tudo isso é fictício, né? Só para dar uma ideia. Qual que é a meta da Márcia? A meta da Márcia é alcançar a maior produtividade operacional do negócio e obter o reconhecimento pela inovação, né? Esse reconhecimento, claro, é um reconhecimento em que a gente pode colocar aqui como metas e desafios pessoais, mas que, de certa forma, né, desenvolvendo um negócio no trabalho, ela vai chegar nesse ponto. Então, a gente atrai também ela pela personalidade e interesses pessoais. Desafios dela, né? Obter na empresa uma solução tecnológica que vai ajudar na redução de custos e aumentar a produtividade. E também que seja de fácil gestão. Ela, como gerente de TI, ela também tem diversas demandas internas. E se for uma ferramenta que não tenha fácil gestão, para ela vai ser muito mais complicado. Então, ela já busca por isso.
Qual que é a estratégia dela? Ela entende que ela precisa de uma solução cloud, talvez uma solução em nuvem ajude ela a obter esse tipo de remédio para os desafios dela. Né? E qual a preferência dela? Como é que ela faz para buscar isso? Ela vai no Google, ela vai na web, ou ela vai no Bing, ou em qualquer outro navegador, e ela pesquisa por empresas que possam ajudá-la com isso. E aí, o que a Márcia faz? A Márcia pesquisa, e aí imagina que a Márcia pesquisou por produtividade cloud, e o SEO do seu site está muito bem feito, e ela foi e visitou o seu website. Quando ela visita no seu website, ela vai na parte de materiais gratuitos e ela converte em um material chamado Como Aumentar a Produtividade de Sua Equipe. Considerando que a Márcia, ela preencheu um formulário com todos aqueles dados que qualificaram ela como um lead interessante, um lead que está dentro do seu target ideal, ela vai entrar num fluxo, tá? E quando ela entra num fluxo, você determina que em 3 dias a Márcia vai receber a primeira comunicação. Quando a Márcia recebe essa primeira comunicação, você já entendendo qual que é a dor dela, você manda um material assim para ela, mostrando como ela faz para analisar a produtividade da equipe usando a tecnologia. A Márcia vai entender, né, como você segmentou bem o seu target, ela vai ver isso como mais um material que vai agregar fundamentalmente nas estratégias, nas necessidades dela. E aí a Márcia vai converter nesse material. 3 dias depois, a Márcia vai receber uma segunda comunicação. E essa segunda comunicação vai falar para a Márcia o seguinte: como soluções em nuvem vão reduzir também os custos para a sua empresa. Então, a Márcia ela acabou sanando aqui já 2 necessidades dela, que é a produtividade da equipe e a redução de custos para a empresa. E ela vai converter nesse material. 3 dias depois, a Márcia vai receber uma terceira comunicação. Né, exemplificando que o nosso fluxo termine aqui, nessa parte, a Márcia vai receber um caso de sucesso que vai mostrar como empresas do segmento reduziram custos com soluções em nuvem, e nesse material aqui, ela vai já ter um CTA que vai ajudar ela com a parte de fácil operacionalização. Como? Você vai convidar a Márcia a falar com um dos especialistas da sua empresa. E aí, e agora, né? Será que a Márcia vai converter ou não? E aí que entra a parte da automação. Essa primeira fase da automação, a gente criou um fluxo básico para que vocês pudessem entender como funcionaria essa primeira etapa, só que né, a automação vai usar essas tecnologias para nutrir e para aumentar a eficiência dos resultados da área de vendas. Né? Então, quais são os 3 principais fundamentos da automação de marketing? Entender os leads, personalizar a comunicação e relacionar com ações contínuas. Então, quais são os benefícios? Né? A gente vai usar a automação para ganhar essa escala, a produtividade e vai reduzir esse ciclo de venda. A gente vai usar a automação para fazer ações pós-vendas e de relacionamento também para gerar oportunidade da base de clientes. E usar a automação de marketing para extrair dados analíticos que nortearão seus investimentos em tecnologia. A Márcia convertendo, ela vai virar uma oportunidade e já vai para a área de vendas. Porque ela tomou interesse e ela já solicitou um contato com a sua área de especialistas. Ou seja, ela está muito interessada. Mas supondo que a Márcia também não tenha convertido nessa base de vendas, o que vai acontecer? A gente também vai começar a nutrir a Márcia de outras informações relevantes para o negócio dela. Uma das partes mais importantes da automação por meio de uma ferramenta é que você tem dados analíticos que vão ajudar a entender de fato quais são os interesses específicos dessa persona. Ou seja, se ela não converte no final de um fluxo, automaticamente, se você já tiver um outro fluxo criado, a Márcia pode fazer parte de um outro fluxo, receber outros tipos de informações que podem ser mais relevantes. O importante é que em todas as fases do funil, você tem que ter o monitoramento, tem que monitorar. Uma ferramenta de automação ajuda bastante. Mas se você não utiliza a ferramenta de automação, tem que monitorar da mesma forma, né? Para que você consiga fazer os ajustes na régua, fazer os ajustes nos conteúdos, ajustes nos temas, nas chamadas e também no tempo de cada uma delas. E isso precisa de monitoramento contínuo. Só para a gente fazer um resumo do que a gente viu nesse webinar e a gente abre para as perguntas, tá? Então, primeiro, conversão de visitantes em leads. A gente conseguiu entender qual é a diferença entre os dois. Gestão de leads e lead scoring, né? Como é que vai fazer
para fazer a gestão desses leads, em quais fases do funil acontece essa gestão, e o que é o lead scoring, qual a importância, como começar uma estratégia de lead scoring. Nutrição de leads, né? Qual é a importância para as empresas de tecnologia, por que os leads nutridos convertem mais em vendas, enfim. E a automação de marketing, né? Como fazer a automação, quais são as metodologias, como funciona, e a gente viu alguns exemplos, né? Como a gente faz para aprender mais sobre marketing para empresas de TI? A Outmarketing tem uma página só de materiais gratuitos para que vocês possam converter e possam ter maiores informações sobre estratégias de marketing específicos para empresas de TI. Né? Para ficar por dentro das tendências, né, e construir um marketing melhor para as empresas de tecnologia, nós temos um grupo, né, com alguns temas importantes, vários participantes da área de tecnologia e que dá para trocar informações, criar debates, enfim, tirar várias informações ali para o seu dia a dia de marketing e vendas nas empresas de tecnologia. Bom, também é importante saber como é que está indo sua estratégia de marketing digital, né? Então, nessa apresentação vai um link para vocês fazerem um raio-x do marketing digital para empresas de tecnologia de vocês e entender se os investimentos estão adequados, como é que funciona e o que você precisa fazer para que a sua estratégia de marketing digital seja cada vez mais efetiva. Né? E os meus contatos também, né, estão no final, os contatos da empresa e das redes sociais.